multifaríneo e tal, e a ação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E tem o sistema renina, angiotensina e aldosterona, né? Então, a renina que é produzida aqui nas arteriolas aferentes, ela vai sofrer a ação de enzima e vai transformar em angiotensina 1. Agora, a angiotensina 1, ela depende de uma enzima catalisadora para transformar ela em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela vem na glândula suprarrenal, libera a aldosterona, e a aldosterona, ela retém sódio e retém líquido junto. Então, ela mantém o volume. Só que para as pessoas que têm a pressão arterial já alterada, aumentada, isso aí não é muito interessante. É bom que esse sistema seja pelo menos coibido, né, segurado um pouquinho. Então, aquele enalapril, que tem no vasopril e tal, nesses medicamentos, o maleato lá de enalapril, ele vai inibir justamente a enzima catalisadora da angiotensina. Então, ele não deixa a angiotensina 1, entre aspas, transformar em angiotensina 2. E aí você não tem a liberação da aldosterona, o volume sanguíneo não é aumentado, menos volume, baixa pressão, entendeu? Isso aí, lógico, isso aqui eu estou só dando a pinceladinha bem por alto, né? Só o cabinho do pincel. Bom, então você vai encontrar essa unidade anátomo-fisiológica do rim, do néfron, parte dela aqui no córtex, né? O corpúsculo renal, que é formado pelo glomérulo e pela cápsula renal, aqui no córtex. A alça de Henle, ela vem para dentro da pirâmide, e o tubo coletor também está aqui dentro. Agora, o que vocês têm que guardar? Caiu o filtrado aqui no tubo coletor, não tem volta, a não ser que a pessoa fizer a urinoterapia, né? O que é? Eu me mexi no xixi de novo. Agora, logicamente, se a pessoa não faz uma ingesta significativa de água, todos os minerais que estão junto com a bexiga começam a acumular nesses cálices menores aqui, né? Então, se ela já tem uma predisposição à litíase renal, o cálculo renal começa a ser formado aqui, que na maior parte é falta de ingestão de água, né? A não ser que a pessoa, por exemplo, tenha uma disfunção na tireoide também, e aí o hormônio que era responsável por reter o cálcio no osso e no músculo, deixa esse cálcio circulante, ou ele vai acumular no rim formando litíase renal, ou na vesícula biliar formando litíase biliar, a pedra na vesícula, né? Ou na parede da artéria formando a placa de ateroma, tá? Até aí, tranquilo? Bom, voltando à prova aqui então. Então aqui, artéria renal, artéria segmentar, né? Artéria interlobar, artéria arqueada, artérias interlobulares. Pirâmide renal. Agora que eu vi isso. Entre uma pirâmide renal e outra tem uma coluna renal. Pirâmide renal mais coluna renal forma a medula renal, né? Isso. E essa região aqui é o córtex. Então, pensei aqui, córtex renal. Pensei aqui, pirâmide. Aqui, coluna renal. Cada estruturinha dessa aqui, ó, é um cálice menor. Tá? Perdão. Cada estruturinha dessa aqui é um cálice menor. Tá? Pirâmide renal, coluna renal. Cálice menor. Tá? Menor. Isso aqui é a pelve renal. E aqui é o ureter. O ureter é o que desce. Glomérulo renal, cápsula renal. Tá? Então aqui, ó, artéria renal, artérias segmentares, né? Pirâmide renal, coluna renal, córtex renal. Aonde a pirâmide desemboca aqui é um cálice menor, tá vendo? Cálice menor. União de um cálice menor com o outro forma um cálice maior.
Agora aqui já é dilatação do ureter, né? Que é a pelve renal. Do ureter, que é a pelve renal. Eu tenho a artéria renal, veia renal, artérias segmentares, veias segmentares. Isso aqui é a glândula suprarrenal. Tranquilo? Bom, então a urina, ela a urina é formada aqui, começa aqui vem no tubo coletor, cai no cálice menor, cálice maior, aí vem por ureter. Então ela vai passando de estruturas menores para maiores, até a pelve renal. Então o cálculo ele vai deslocando, a litíase renal vai deslocando. O problema é que quando entra aqui no ureter, ó, a luz dele é bem diminuída, né? Então a pedrinha para aí. À medida que a urina vai acumulando acima do cálculo renal, o músculo liso vai dilatando, que é onde vem a cólica, né? Os dois ureteres, eles vão para posterior da bexiga, né? Eles vão vir aqui. Se encostar em alguma coisa, vocês não assustam, não, sem querer. Mandando mão pra lá, pra cá. Então, aqui tem o ureter, aqui, tá vendo? Ele vai desembocar aqui na bexiga. Quando eu olho na bexiga, eu olho aqui na bexiga. Tem outro Né? Ela vai receber os dois ureteres, né? Ela é um órgão que geralmente acumula mais ou menos, consegue acumular de 700 a 800 ml, mais ou menos, né? A parede dela é considerável. O único problema da bexiga é você deixar ela aumentar demais, né? Que é como se você imaginasse um balão, por exemplo. Ele vai ter, o balão ele tem uma parede forte, só que se ele começa a encher essa parede, ela vai afundando. A bexiga é a mesma coisa. Se você aumenta muito o líquido interior dela, ela vai ficar com a parede fina e a mucosa interna da bexiga, que está propícia à microbiota aqui, fica fina e você começa a ter contato da mucosa com os vasos. Isso vai facilitar a passagem das bactérias que estão aqui dentro e tal, para o interior dos vasos, né? Então a pessoa pode ter uma infecção renal, enfim, pode ter uma série de problemas com esse bexigoma. Agora, a bexiga mesmo, se você observar na mulher, você vai ter aqui a bexiga, posterior o útero, né? E posterior o reto. Então, se você quer fazer uma imagem do útero feminino, se você deixar a bexiga com a parede mais espessa, a imagem ela não vai ficar tão boa, né? Então é ideal que a mulher tome bastante líquido, deixe a bexiga aumentada, porque ela vai ficar com a parede fina e o raio passa com mais facilidade, né? Bom, aqui é a uretra, tá? O controle da bexiga aqui, ó, para a micção, é feito, quem vai aumentar a micção, que vai fazer com que a bexiga contraia, é o sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Já o esfíncter aqui da bexiga, quem controla é o sistema nervoso autônomo simpático. Bom, no caso do homem aqui, ó, a uretra ela é bem maior que na mulher. Em média, ela vai dar mais ou menos uns 16. Oi? É porque você não tem o útero aqui, então você tem um órgão a menos comprimindo a bexiga, né? A mulher tem o útero, né? Enfim, mais a presença do útero. Então a uretra masculina ela mede em média de 16 a 20 centímetros. Você tem a primeira parte dela passando aqui dentro da próstata, que é a uretra prostática. Depois ela passa dentro do assoalho pélvico aqui, ó, que é a uretra membranácea, e dentro do corpo esponjoso, que é a uretra esponjosa, né? Agora a feminina já é bem menor, é uns 4 centímetros só.
Então a feminina, olha o tamanhozinho aqui, é bem pequena, né? Ela já sai na região externa aqui praticamente. Olha a diferença. Né? Aqui você tem a cartilagem aqui do púbis, né? A síntese púbica. Aqui o clitóris, com prepúcio, semelhante ao prepúcio que tem no pênis, né? Na sequência, você tem aqui a uretra e na sequência a vagina, né? Logicamente, depois o reto e o ânus. A gente utiliza muito aqui para passar sonda, né? Sonda vesical de demora e tal, na UTI. 3 por aqui. Né? Então, a gente fala muito com o pessoal, fala, olha, você viu aqui o clitóris aqui, o orifício da vagina também é maior. Entre os dois você tem que achar o osso da uretra, né? Apesar que em senhoras de mais idade e tal, costuma esse osso vir um pouquinho para cá, assim ele fica quase na entrada da vagina, então para passar de sonda complica um pouquinho mais, né? Mas com o tempo você acostuma, tá? Bom, então a uretra masculina ela é dividida em prostática, membranácea e esponjosa. Esse aqui é o corpo esponjoso, né? A dilatação inicial aqui é o bulbo e a final é a glande, né? Esse aqui é o corpo cavernoso. Esse corpo cavernoso são dois, né? Você tem um corpo esponjoso embaixo e dois corpos cavernosos em cima. Então, encheu de sangue o corpo cavernoso, o pênis vai ficar ereto, né? Ele é formado por tecido conjuntivo. Agora, se forçar demais, pode ter problema também, né? Esse aqui é o prepúcio. Goiás, até um certo tempo atrás, ele estava entre os 3 estados com maior incidência de câncer de glande aqui, por falta de limpeza dessa região, né? Vocês têm que acostumar, quando vocês tiverem filhos de vocês e tal, né, puxa o prepúcio e tal, limpa a glande. Tem um colo aqui na glande aqui, ó. Você tem que limpar toda essa região aqui, né? Aqui, ó, né? Essa região aqui. O pessoal não limpa, vai acumulando secreção ali, sujidade e tal, danifica as células aqui até mesmo pela acidez e acaba levando a pessoa a ter um câncer de glande, né? Aqui é a bolsa escrotal, né? O epidídimo. Esse aqui é o testículo, né? Então, no interior do testículo, você tem, parece aquele, sabe o miojo antes de você colocar na água quente? Não. Esses túbulos seminíferos são todos enroladinhos, parece que é um negocinho de miojo e tal. Aí você tem túbulos retos aqui que vão jogar os espermatozoides para dentro Nunca mais comer miojo na vida. do hotelzinho aqui, que é o epidídimo, né? Aí eles ficam aqui no hotelzinho deles e tal, só esperando a chamada, né? O duro é que realmente esse hotel, a campainha estragada, o povo fica lá batendo o dedo na campainha e tal, mas de repente deu chamada e tal. E aí volta pra trás, caringando. Sai aqui do epidídimo aqui, vem pro ducto deferente, ó, vem lá da bolsa escrotal, entra na cavidade abdominal e no interior da próstata, que está logo abaixo da bexiga, ele encontra com um ducto dessa glândula aqui, que é a glândula seminal, a vesícula seminal, né? Aí os espermatozoides mais o ducto da glândula seminal e do prostático é que formam todo o líquido para ser ejaculado do sêmen, né? Agora, esse aqui é o ducto ejaculatório, que é formado pelo ducto deferente e pelo ducto da glândula seminal. Mas os dois sistemas, eles são conjugados, né? Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele provoca a contração da bexiga e provoca a ereção. O simpático, ele provoca a ejaculação, mas ele também fecha o esfíncter da bexiga. Então a pessoa ela não vai conseguir urinar e ejacular ao mesmo tempo. Senão a urina, a acidez da urina ia matar os espermatozoides, né? Então, o engenheirão lá de cima, o bicho é bruto pra fazer as coisas.